Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Infinitas Letras, temporada número 2, Fluxos Atemporais. E, como de costume aqui, a gente fala sobre escrita, sobre processos criativos. E estamos com o hábito, né, temos esse costume de abrir os episódios da segunda temporada com leituras de textos nossos, que a gente acha que tem a ver com a carta que vai ser falada no dia, porque a gente está falando a partir de cartas, de um oráculo, é sempre um sistema simbólico. Às vezes tem mais a ver, às vezes tem menos a ver. Mas a gente faz um intercâmbio, né? Cada dia uma de nós lê um trecho da sua própria obra, né? E aí hoje é o dia da Cláudia. Então, Cláudia, por Vamos lá. favor. Gente, eu separei mais um trechinho do Mistérios da Bússola Azul, que é um livro tão grande que dá para pegar trechos para várias temporadas. É, eu vou só contextualizar para não cair do lustre, né? O trecho sem que vocês entendam, porque é uma história. Nesse momento, essa personagem, que é a Madá, ela está de frente a um lago. Ela tem uma mestra, que é a Dona Catarina, que está ensinando para ela algumas questões de magia. E ela está de frente a esse lago, tendo visões, né? Então, a cena, imaginem que é isso, tá? E de frente a esse lago, ela faz um mergulho mesmo, né? E tem contato com questões dela. Enfim, não vou falar mais, porque eu espero que o texto fale por si, tá? Mas só para vocês não ficarem boiando. Vamos lá. E por que sentia aquela tristeza? Uma saudade de alguém que nem sabia quem era. Respirou fundo para acalmar o coração. Pediu ajuda à sua guia, que desde o primeiro contato sempre a acompanhava naquelas viagens. E ela logo se apresentou, presenteando-o com uma pequena lamparina. Naquele equilíbrio delicado, Madá novamente mergulhou nas águas do Yacunana, buscando uma resposta. Navegou entre paisagens por um tempo, até que sentiu que algo a chamava. Uma grande cratera espiralada, cravada junto ao centro da terra. Munida da luz fraca da lamparina, ela desceu. Ouviu um som distante e desceu mais, e mais, até que chegou ao ponto em que o caminho seguia por um corredor estreito e horizontal. O calor era grande, mas a terra sob seus pés lhe concedia o frescor necessário para que conseguisse suportá-lo. A débil voz que a chamava parecia aumentar de volume, obrigando-o a seguir até chegar a uma grande galeria. Madalene já estivera ali. Viu as pedras cravadas nas paredes, como a visão em que fora interrompida pelo enxame de abelhas. Receosa, iluminou o local com a lamparina e ouviu um chorinho contido. Caminhou em sua direção e pôde ver, atrás de grandes pedras escuras, de onde vinha a voz. Era uma criança. Um menino. Devia ter uns 2 anos. E Madá soube, na mesma hora, de quem se tratava. Ele era exatamente como sempre o vira nos seus sonhos, enquanto o embalava em seu ventre, com seu par de olhos brilhantes. Estava envolvido em uma estranha tarefa. Aninhava em suas mãos um pequeno pássaro, aparentemente morto, e lamentava a morte do bichinho. Madalene aproximou-se devagar. Pediu para que a criança desse a ela o passarinho, e então limpou a terra que cobria suas penugem azuladas, acariciou-o e soprou. Para a surpresa dela e do menino, o corpinho inerte voltou a se mover. Abriu as mãos e o pássaro azul voou para fora da galeria. Madalene acompanhou-o com o olhar, enquanto a criança a examinava, abrindo um sorriso de reconhecimento. Depois abraçou-a tão profundamente que Madalene só conseguia chorar, 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 deixando-se envolver pelo amor nunca antes sentido com tanta intensidade. Seus corações batiam acelerados, em uníssono, trazendo-lhes uma felicidade com a qual nunca haviam sonhado. Depois de um tempo, o menino pôs-se a fitá-la com seus grandes olhos brilhantes, e Madá soube que ele teria que partir. Do chão da gruta brotou um riacho, e um pequeno barco, em forma de folha, surgiu de uma fenda, acompanhando seu curso. Ela sabia o que deveria fazer.
Deu um último abraço em seu filho, guardando dentro de si o amor que sentira e que agora seria para sempre seu. Então deixou-o ir, sentado na barca oscilante, para onde sua história desenhasse novo destino. O teto da caverna abriu-se em uma grande cúpula, enquanto Madá ainda acenava em despedida, revelando uma noite sem estrelas. Foi erguida a imensidão das alturas e viu, junto ao sol nascente, uma grande estrela se formando, aquela mesma de suas visões. Porém, algo novo se apresentava. O centro diamante da Rosa dos Ventos também continha um olhar do seu filho. Compreendeu que a origem dele dali em diante seria outra. Nina e Léo. Ele renasceria de uma nova história, de um amor profundo gerado no coração da mata. E seria uma menina, também de olhos brilhantes. Ciana. Quanto tempo uma semente é capaz de esperar até que possa germinar? A pergunta voltou a ecoar. Para brotar é preciso o corpo da terra. Lá mora seu destino, na dimensão do fazer, berço da nova humanidade. Cuida, Maga da Lira. Cuida para que essa história possa nascer. É isso. Eu acho que tem muito a ver com a carta de hoje. Tô aqui refletindo. Você sabe o que eu lembrei quando você falou o nome da personagem? Madá, né? Quer dizer, Madeleine. Mas enfim, você se refere a ela como Madá. É tipo um apelido, né? E eu estava estudando japonês hoje e descobri que existe uma palavra em japonês chamada Madá. Quer dizer, não, é uma palavra, Madá. E, e é usada na situação de ainda não. Aí eu achei tão. Eu fiz essa conexão. Eu estava eu tava estudando antes de entrar aqui. Você A ficou história. muda. Ah, agora voltou. Ai, desculpa, eu estou no telefone. Eu ouvi a história com esse olhar de uma coisa que se constrói, de uma coisa que ainda não, mas ela chega a um lugar de sim, né? E aí as referências à Madeleine também vão mudando, né? As referências nominais também vão mudando. Então, fiquei muito atenta a essa coisa do nome, justamente porque eu tinha visto isso do Madá antes, né? Do ainda não. Achei tão. Enfim. Vamos ficar com essa Mas, palavra, né? Porque acho que esse ainda não talvez faça sentido aí para cá. pois é, enfim, eu vou apresentar a carta e aí a gente continua conversando. A carta de hoje se chama Mistério. E ela é um pouco difícil de ver para quem está vendo no YouTube, porque ela tem esse fundo azul, né? Como todas as cartas do naipe do além, que são esse primeiro lugar de energia em que você já sabe que o material ou o mundo material é apenas uma parte do que daquilo com que a gente trabalha, ou que a gente cocria e tal, nessa história do oráculo. Mas ela tem uns quadradinhos é, tridimensionais, né? Maiores do que, né? Não sei se dá para ver, os Dá. quadradinhos brancos. E ao redor do quadrado tem um traçado meio circular, né? Alguma coisa que vai construindo um traçado. É como se fosse um mar ou uma energia ou alguma coisa de que esses quadrados dependem para se apoiar, a base deles ou o que os une ou o que está por trás e para além deles. Uma coisa que, quando você olha para a carta, a primeira coisa que você vê são os quadrados, né? Eles se destacam muito, ainda mais nesse fundo. Mas existe uma coisa assim mais sutil, né, que tem esse ponto de interesse de conectar a todos. Quando você vai vendo o traçado mais de perto, você vai vendo que ele começa num quadrado e liga o outro e vai interligando todos os quadrados que estão ali. E aí o nome da carta é Mistério e a frase diz: é o que está entre os quadrados. Então é quase como se o nome da carta completasse a frase. Mistério é o que está entre os quadrados.
E aí, essa carta fala de um momento em que é necessário aprofundar, basicamente. Quando ela aparece em jogos, ela está sempre falando. A nossa última conversa foi sobre detalhes que se ampliam, né? Então, já comecei a ver o mundo de uma outra maneira. E aí é quase como se você entrasse num túnel, né? A tal da Toca da Alice, que a gente já falou também em outras temporadas. E aí, como eu comecei a ver esses detalhes, de repente eu tenho ainda mais necessidade de aprofundar e mais necessidade de ver o que está para além das formas. Quando aparece em um jogo, quando eu estou jogando com esse oráculo, geralmente o que a pessoa está trazendo não é apenas um gatilho ou é apenas uma manifestação, uma primeira forma de entender o problema, mas não é a raiz do problema, né? Então, assim, e é engraçado porque eu me relaciono muito com isso escrevendo, porque às vezes você está travada num ponto, numa página, numa cena, num detalhe tão pequenininho, e aí o detalhe que você estava admirando, olha que bacana que tem essa arma, na ficção científica que eu escrevo, tem essa arma que na verdade não é uma arma, não sei o quê, acaba virando um entrave, né? Porque o detalhe virou outra coisa, porque você não consegue aprofundar aquilo ali para ver o que tem por trás. E às vezes não se trata da tal da arma que tem 1000 detalhes. Eu estou dando esse exemplo porque eu estava escrevendo uma arma que tem 1000 detalhes, que vira outra coisa. Às vezes não se trata da forma, mas da metáfora por trás daquele objeto que de repente apareceu. Por que que ele precisava estar ali? E qual é a função que ele está cumprindo? Então, essa carta, quando aparece num jogo, né, para alguém, ela vem trazer essa dimensão de repente você está muito pegado a alguma forma, mas você não está vendo o que tem por trás, o que tem entre os quadrados e que, na verdade, é o que sustenta essa forma. Você não está vendo a metáfora que explicou a função. É mais ou menos isso, né? E aí eu acho que tem a ver com o texto, muito. E tem a ver com esse negócio do ainda não. Eu entendo, eu não sei como é que você entende, mas eu entendo esse texto como uma coisa que ainda não estava resolvida. É. E que ela precisa construir uma cerimônia para que se resolva e também para ter acesso a outras informações. Para mim tem muito a ver com a carta. Tem um detalhe, tem uma coisa que ainda não está resolvida. Ela vai lá e ela abre essa chave de portal para construir um acesso a uma coisa muito mais profunda de É. resolução da relação dela com o filho, né? Eu entendi assim, não sei o que você vê. E é para baixo, né? Tem que aprofundar mesmo. Acho que tem essa descida a esses lugares assustadores, né? Quer dizer, a cena nem é tão assustadora, né? Não tem nada de assustador, mas tem uma dor, tem alguma coisa ali que, né? Esse passarinho morto ou quase morto, e essa sensação de que se eu for lá ver o que tem, vai ser pior, né? E não o contrário. Então, acho que quando essa coisa de ficar na superfície e esse medo, né? A gente está gravando esse programa em mês de Escorpião ainda, né? Então, querendo a gente ou não, se você não desce, a água sobe, né? Inclusive fisicamente, né? Aqui em casa volta e meia dá problema no encanamento, assim mesmo. Então, assim, ou você vai lá para ver o que tem, ou o problema vai subir, né? Querendo ou não, a gente tem que olhar, assim. E acho que tanto tem a ver com os temas pessoais mesmo, né? As questões que a gente fica tentando resolver na superfície, e se você não for no profundo, você não resolve. E o que vale para a gente também vale para as personagens, né? Aqui, como é uma obra de fantasia, ela realmente desce ali, né? Existe esse mundo descrito, né? Como eu contei aqui. Num conto mais realista, né? Você não vai descer, encontrar um menino com um passarinho. Mas é a natureza simbólica, né? Das imagens, seja como metáfora, ou seja como história, né? Que aí é a metáfora ficcionada, mas é a mesma função de encontrar imagens que traduzem essas emoções, né? E esse profundo. E aí o que eu sinto, falando de simbologia, é engraçado. Às vezes eu estou escrevendo, quando eu estou muito para fora, eu sinto que eu estou para fora e eu sinto que eu não consigo acessar esse estado, né? Essa dimensão mais Para fora você diz de muito pensando na forma. pensando na forma, sem conseguir aprofundar, né? No momento de vida, por exemplo, que eu estou
resolvendo muito problema, sabe? Quando você está muito assim, para fora mesmo, assim, resolvendo coisas. E quando eu vou escrever, o lugar que eu gosto de escrever, ele é um lugar mais poroso, né? Esses portais, eles ficam mais acessíveis do que quando... Porque assim, é muito diferente eu falo assim, eu quero escrever, eu vou ali no dicionário de símbolos, posso até fazer isso, né? E aí eu vou achar um símbolo que traduza tal coisa, é como se eu fosse criar uma dimensão simbólica, só que pelo racional, sabe? Você, isso aqui significa tal coisa, então eu vou colocar aqui, então aparece, assim, eu estou montando um kit simbólico, mas sem que aquilo venha realmente de mim, né? E quando eu estou escrevendo, e quando eu faço isso, raramente eu faço isso, mas às vezes você fica na pressão, né, de ter que escrever, aí se vale de imagens, mas, vou pegar uma imagem arquetípica, vou... E às vezes eu sinto quase como se aquilo fosse meio falso, sabe? E nos momentos em que eu realmente estou em contato com o mistério, as imagens que vêm para mim, às vezes não são tão aquelas de todo mundo, ou às vezes até são, né? Mas aquilo veio realmente de um contato com essa profundidade. E aí eu sinto que a história está viva, né? Porque esse mistério, esse profundo, também tem que ser no momento que a gente escreve, não só o tema. Quer dizer, o tema não precisa ser, né? Eu gosto de escrever sobre isso. Mas, independentemente de qual seja o tema, eu sinto que escrever a partir desse lugar, dessa camada mais profunda, traz à tona formas que são mais particulares de acordo com aquele conteúdo. Né? Diferente de você pegar uma forma que mais ou menos traduz aquilo e que já é o clichê daquilo também, acaba funcionando às vezes, mas eu não sinto que aquilo está vivo. Eu não sei se está dando para entender o que eu estou falando ou se eu Eu estou acho que dá. Eu acho que dá. viajando muito. Pensei até num exemplo. Eu estou lendo um livro chamado A Quinta Estação. Aí eu digitei aqui no computador para não falar o nome da autora errado. N.K. Jemisin. Ela ganhou o Hugo, o Hugo Award, que é um prêmio importante na ficção científica, em 2016, em 2015 com esse livro, 2016. E uma das coisas mais bacanas desse livro é que é um livro, não é um livro afrocentrado, mas ela fala que ela sempre quis escrever histórias em que ela visse as pessoas negras representadas num escopo assim amplo da história e que isso fosse comum. E você vê isso sem ela ter que falar muitas vezes, e usando as mesmas imagens que normalmente se usa quando se faz uma história afrocentrada. Você vê isso na história. Ela usa orogenia, que é o que o livro traz, né? E eu não tenho nem como dar spoiler, porque eu ainda estou lendo. Mas ela usa algumas pessoas que têm capacidade de fazer tremer a terra e coloca, né, o que seria... eles não estão só nesse lugar, mas coloca certas personagens nesse lugar e outras personagens que são responsáveis por não deixar esse pessoal fazer merda, porque basicamente quando a criança nasce orogênea, enfim, ela pode causar uma destruição, abrir uma falha, etc. A qualquer momento. Mas a relação entre, e aí é um spoiler, se alguém quiser pular e tal, a relação entre essas pessoas cuidadoras e essas pessoas orogêneas é muito bizarra, passivo-agressiva e estranha. E lembra muito a relação do cara da Casa Grande com o escravizado, né? Sem ela precisar falar sobre isso. De vez em quando ela sempre menciona a cor de pele das personagens e trabalha colorismo no livro, mas assim, num lugar muito... Você vai saber que é isso num contexto de ficção científica sem que eu tenha que te esfregar na cara. E isso é uma das coisas que eu mais estou gostando sobre o livro. Eu comecei a fazer um curso com ela, que eu estou esperando terminar o livro para continuar o curso, naquela plataforma Masterclass. É um curso sobre escrita criativa. Eu só vi a introdução. E aí uma das coisas que ela fala é isso, ela está falando do lugar de autenticidade, de como foi difícil para ela encontrar o jeito
de tirar isso de dentro dela, com uma forma nova. Então, assim, eu estou lembrando disso tudo porque você está falando o como, né? O lugar desde onde você está escrevendo importa muito. Uhum. E eu, claro, não conheço a pessoa, a autora pessoalmente, tal, mas o que ela está compartilhando de processo criativo, do pouco que eu vi, tem muito a ver com isso. Muito a ver com essa necessidade de criar novas imagens, porque eu preciso de novas formas para dar conta dessa especificidade, disso que eu sentia falta e do que eu sinto, né? Então, e para traduzir esses estados que sim, são super compartilháveis, outras pessoas vão se identificar, mas que são muito meus e que podem ser muito doloridos de acessar. Então, também não é simples você dizer, não é toda hora que você vai habitar o estado com tranquilidade, né? Mas eu entendo, eu acho que faz total diferença, desde onde você vai escrever. E tem a ver com essa coisa do mistério, né? Você falou, o mistério, para mim, o mistério vem, né? A carta se chama mistério. Para mim, está falando disso, assim, quais são os ingredientes da escrita e da produção artística que a gente não consegue colocar numa lista, que tem a ver com como a gente está ou como a gente processa a escrita, né? É bizarro. É. E tem uma coisa que uma vez eu estava lendo, tem um livro aqui sobre... Como é que é o nome do livro? É tipo uma enciclopédia de lugares imaginários, lendas e lugares imaginários. Né? O título é um pouco É da melhor do que Ana, esse. esse que foi publicado agora, da Ana. Não, Ah, tá, é vai. um... Bom, depois eu procuro aqui. Depois você bota. É... Mas é um livro que fala desses lugares, na literatura e também no imaginário em geral, né? Nos contos, esses lugares que eram lendários. E ele começa falando do que é uma lenda, né? A lenda, hoje se fala lenda, parece que é uma ficção. Mas a lenda é aquela coisa que você não sabe se existiu ou não, né? Habita esse lugar do será que existiu, será que não existiu? Tipo, um monstro do lago, né? Monstro do Lago Ness. Então, existia mesmo uma criatura ali, que todo mundo passou a chamar de monstro, porque devia ser uma criatura grande, ou não, aquilo já era fruto do imaginário, né? Especialmente esses seres que, de novo, vêm do profundo, né? Não é um bicho que está ali voando, que você vê ou não vê, né? Esses que vêm especialmente de baixo. E também ilhas, e também lugares, que... E aí é muito legal, eu acho que é do Humberto Eco esse livro, inclusive, se não me engano. Depois eu vou lá pegar para não falar... Peraí, eu vou lá buscar. Gente, não tem nada de Humberto Eco, eu viajei. Ó, esse livro aqui, tá? Quem quiser ver, maravilhoso. Dicionário de Lugares Imaginários, Alberto Manguel e Gianni Guadalupe, maravilhoso, da Companhia das Letras. E uma das coisas mais legais que eu vi nesse livro é quando ele fala assim, antigamente você não tinha um mundo tão mapeado como é hoje. Né? Hoje a gente tem até o fundo do mar, né? Que antes também era um mistério, agora já não é mais. Tem um monte de documentários, câmeras que entram lá dentro. Então, é como se tudo está mapeado, tudo está visto, né? Você não diz assim, será que existiu aquela terra? Será que está tudo mapeado? Então parece que acabou o mistério, né? Acabou aquela história, o que tem além do mar, o que tem aqui que moveu os povos para além dos oceanos, né? Essa pergunta, o que tem ali, o que será que tem ali, que é um mistério, que isso pode valer tanto para a paisagem externa quanto, óbvio, para a paisagem interna. E aí tem uma Aham. correspondência muito linda, né? Que é o movimento que a gente faz para fora, o movimento que a gente também faz para dentro. Os monstros e os terrores que a gente encontra fora também tem a ver com o que se reflete dentro, né? E eu vejo muito isso hoje na viagem espacial, né? No que se especula a respeito do espaço, porque aqui na Terra, aparentemente, eu não acredito nisso, mas aparentemente é tudo mapeado, ou praticamente mapeado. Então, não tem mais o que conhecer, né? E é engraçado porque hoje, às vezes eu pego para ver uns documentários, né, que tem na Netflix sobre espaço, sobre Vênus, e eu acho o fim do mundo, porque o jeito que eles apresentam as imagens é o fim do mundo mesmo. Porque para eles o mundo está acabando. A pessoa que fez o roteiro acha que o mundo está acabando.
Acho que eu já até falei isso aqui num programa, né? Vênus, cara, tadinha de Vênus. Assim, eles acabam com a vida do planeta, entendeu? Assim, tipo, é fedido, tem tempestade. E tá, o que você tá vendo daquilo, né? Você tá vendo Qual é o sempre. filtro? Qual é o filtro, né? O Sol, então, nossa, o Sol quer acabar com essa raça, né? O Sol quer acabar com a Terra. Gente, o Sol, é o símbolo de várias e várias e várias religiões, né? Como e fala, bom, isso fala muito, né? E eu vendo com meus filhos pequenos, eu falo assim, gente, não é nada disso, você é roteirista louco, né? Influenciado por medo do apocalipse, porque você não pode olhar para o universo e ler isso, que os planetas são perigosos, são assassinos e o Sol está para destruir a Terra. E que visão de mundo é essa, né? Que se especula ali no mistério que hoje é o espaço, porque não é porque foi uma câmera para lá ou que você diz eu posso conhecer isso aqui também está mapeado, né? Então esse conceito de que é tudo conhecido, racionalmente conhecido e mapeado, é bonitinho essa, na carta, né? Eu fiquei olhando ali na hora que você ficou mostrando, é como se o que está em relevo, né? É o que a gente vê com os olhos e o mistério está no que está atrás, que ali tem até o desenho mesmo. Mas eu acredito que por trás do que é visível tem muito mistério ainda, né? E é muita arrogância a gente achar que já está tudo mapeado, ou que a nossa Sim. visão é a visão, né? E assim, eu não só acho arrogante, como eu acho triste, porque você... É claro, eu não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, não é nenhum discurso anti-ciência, tá? Acho ótimo, instrumentos de medição, que a gente conhece, adoro ver foto especial, não tem questão com isso. A questão é não fechar a porta para o mistério, que é o mais bonito, né? Que é você olhar assim para a dimensão simbólica das mínimas coisas. Então, se você pega ali um... Eu lembro que um amigo meu que foi visitar a Grécia, né, com esse olhar bem da mitologia mesmo, fez um passeio, de repente ele foi lá e viu o Monte Olimpo, ele ficou chorando, ele falou assim, meu Deus, existe esse monte, né? Esse lugar existe. Recentemente eu ouvi dizer que existe Ítaca também, né? Existe uma ilha chamada Ítaca. Não sei se é a ilha de Odisseu, mas que existe uma ilha chamada Ítaca lá. Mas até que ponto essa é realmente aquela que é contada na Odisseia, né? Ah, Então, essa dimensão do mistério que a gente atinge por outras vias, a gente atinge nesse estado mesmo mais lunar, de sono, né? E não só no campo da ficção, que eu acho que isso cai naquele preconceito, né, de falar assim que a fantasia, a imaginação é a mentira, né? Assim, a ficção é mentira. E de repente, nessa mergulho até ficcional rumo a esse mistério, a gente traduz também verdades internas, né? Não é porque aquilo é ficcional que quer dizer que é mentira. E essa linha muito tênue que a fantasia, né, traz muito na sua forma, eu gosto muito por isso. Não existe uma pretensão lógica de dizer, olha, essa é a realidade. Até porque o que eu escrevo é parte da minha realidade, né, da minha visão de mundo, das minhas traduções, as minhas imagens simbólicas, que é claro que muito disso é coletivo, mas algumas coisas são pessoais mesmo, né? E eu não posso ter a pretensão de achar que eu atingi aqui dentro de mim, na minha imaginação, o grande inconsciente coletivo e estou traduzindo. De repente, até acho um veio aí que corresponde com mais gente, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho muito legal, assim, eu me sinto uma pirata. Não sei se a palavra é uma pirata. Uma dessas pessoas que entram nessas caravelas, né? E vão buscar o que tem aí no mundo. Quando eu estou escrevendo, eu me sinto assim, porque eu sinto que o campo reservado para o mistério agora é dentro, né? Fora, eu não acho que está tudo mapeado, mas existe essa crença de que está tudo mapeado, está tudo dominado, inclusive pelas corporações, né? E parece que não sobra espaço para esse sonho, para esse... E quando a gente não consegue sonhar fora, as coisas estagnam, né? Então, essa busca do mistério, não necessariamente eu preciso escrever uma ficção científica ou uma fantasia. Eu posso buscar um mistério nas relações, eu posso buscar novas formas. Mas é justamente isso que você falou, são novas formas.
né? Buscar essas novas formas. Eu me lembrei de uma coisa, você falando sobre mapeamentos e sobre como, de fato, a gente tem a crença de que está mapeado, mas não está. Primeiro eu lembrei de tecnologia, porque eu estou escrevendo uma coluna de cultura para a Presença. A Presença é uma agência de notícias que foi criada por companheiros humanistas. A Cláudia conhece algumas das pessoas. E é todo mundo. Eu fiquei sem som de novo, Ficou. né? É todo mundo voluntário, é uma agência focada em notícias progressistas, né? E aí eu estou escrevendo essa coluna de cultura e literatura. E eu descobri uma HQ da Que Tempo Literatura, que foi escrita pela Lara de Paula e ilustrada pelo Will Reis. Até uma colaboração muito interessante, porque a Lara escreveu um conto, ela não escreveu um roteiro. E desse conto, o Will fez o roteiro e concebeu a HQ. Mas o conto é extremamente poético, então foi todo um desafio para o Will fazer a HQ. E a HQ se chama Por um Fio. E ela questiona essa questão de, assim, vou ter que dar um breve contexto. Eu até abri aqui para ver se eu não falo besteira, também estou cheia de referência hoje. Os pigmentados foram jogados para o fundo do mar e vivem no mundo de baixo, mundo abaixo. Já ia falar errado. E aí, eles usam uma tecnologia chamada Incorpora Água. Incorpora Água é uma tecnologia que foi baseada nos ritos e nas práticas do candomblé, da Umbanda, de incorporação. Mas essa tecnologia permite que eles tenham acesso a conhecimentos sem os quais eles não conseguiriam construir o acesso ao mundo acima, porque vem uma grande onda e aí, enfim, tem toda a história. Mas a única forma de acesso à informação, já que eles não têm outros tipos de registros, é esse mecanismo de incorporação que na ficção científica da HQ se chama Incorpora Água, né? Eu achei muito genial isso, porque assim, o tempo todo, enquanto eu estava entrevistando a Lara e o Will, a Lara principalmente estava falando muito sobre essa ideia de que, peraí, mas isso não é um método científico? Isso é um método científico. Eles tinham um problema, vinha a terceira onda. Eles precisavam de um recurso para consultar alguma coisa. A consulta era feita por esse meio. Por que isso é menos tecnológico? Se eles tinham uma hipótese, essa hipótese foi testada, eles tiveram que voltar para uma nova consulta a esse mecanismo da Incorpora Água. E, de fato, as coisas, enfim, caminharam de uma forma ou outra, sem dar spoiler. Então, assim, por que isso não seria um método científico? E é um pouco a briga, né? A luta, melhor dizendo, representa, né? A luta de todas as religiões afro-brasileiras em relação a reconhecimento e tal, mas vai muito além disso, porque está falando do que a gente chama de tecnologia. E aí, eu me lembrei dessa história toda, eu acho que tudo que ela fala tem muito a ver, mas ela me apresentou uma artista chamada Tabita Rezaire. Acho que eu estou falando certo o nome. Tomara. É uma artista guianesa. E ela tem um vídeo que chama Deep Down Tidal. Eu estou lendo aqui. Essa mulher, ela fez uma pesquisa sobre as rotas marítimas formadas por cabos de transmissão de internet. E sem esses cabos, a gente não consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. O vídeo meio que mostra isso. Enfim, de forma artística, ela é uma artista visual. Ela fez uma pesquisa para fazer esse vídeo sobre como eram essas rotas, porque ela estava interessada em mapear mesmo, e ela estava interessada no impacto dessas rotas no mar. O que acontece? Esses cabos estão sendo utilizados para a gente fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, em mil comunicações de toda. O que acontece, energeticamente falando, no mar? Qual a influência? E aí ela descobriu que as rotas que hoje são usadas para isso, né, as rotas dos cabos de internet, são as mesmas rotas, ou casam muito com as rotas, do tráfico negreiro. O que faz total sentido. Porque se você pensar bem,
o objetivo dos exploradores era abrir rotas comerciais. Então, aí você começa a pensar um monte de coisa, quer dizer, Mas por nisso que que a a gente mesma fala, rota? porque, enfim, ela não entra nesse ponto, né? Mas, mas faz sentido se você pensar do ponto de vista de que aquilo era uma exploração de recursos, aquilo era uma abertura de rotas comerciais. Naquela época, a pessoa precisava navegar para descobrir por onde podia navegar. E depois usou essa mesma rota para, enfim, realizar o tráfico de escravizados, certo? Então, isso pode ter tido uma permanência muito mais ampla, essa gestão, do que a gente imagina. E a mesma rota, porque estão passando essas comunicações, é a rota porque passaram tantos navios, onde havia tanta tortura e tanta dificuldade. Aí ela começa a explorar isso, tipo, que a gente está construindo? Qual é a base do sistema? Qual é a base? Sabe, que ovos a gente quebra para fazer omelete? E pensar também essa coisa dos tempos, né? Se as rotas continuam dando match, né, para simplificar, isso significa que a gente passa muito tempo usando os mesmos caminhos, né? E sem questionar por que os mesmos caminhos são usados. E não é possível, aí ela propõe, não é possível que isso não tenha um impacto energético. E aí, enfim, isso nunca foi investigado, assim, que não tem um impacto energético. O que esse mar sente? O que essa... Independentemente da coisa mais imediata do cabo, tá ali, de repente tem um impacto sobre a fauna, tem isso também. Mas, cara, são as mesmas rotas, né? Então, uma coisa de história, de energia muito potente. Eu lembrei disso porque você estava falando, o mar está mapeado, por exemplo. A gente tem essa sensação de que o mar... Gente, a gente não sabe nada, né? A gente não tem a menor noção. A nossa história passa muito pelas águas. O planeta é não sei quantos por cento água. Muito mais água. E a gente já fez muita coisa nessas águas. E as rotas, meio que se reproduzindo, elas falam sobre isso. Eu achei esse exemplo muito legal, assim, de como, não só de como a história pode ser recontada, que geralmente a história, a tecnologia, essas áreas estão estanques, assim, científicas, né? Não conversam, e aí não dá para fazer essas conexões que essa artista fez. Você tem que ficar catando muito, né? Se você tiver um interesse, assim. Ou então, né? Ou uma coisa que vem mesmo do mistério, um questionamento, aí você sai atrás de informação, que talvez tenha sido o que aconteceu com ela, mas também sobre um exemplo de como que isso ajuda a contar narrativas de outra perspectiva. Uhum. Porque você pode pensar como autor, você tem um tema que te chegou e você pode começar a pensar, tá, o que está por trás da forma que eu vejo? Você sempre fala do balde de gelo que deu início à sua peça, né, no coração do balde de gelo. E aí, como é que é essa busca de sair do coração do balde de gelo? Você pode até falar, mas é um aprofundamento, é um que tem por trás, que tem por trás. Não é só um coração do balde de gelo, é além, é além, é além. E dá para fazer isso com tema. Mar. Vou ler quem já falou sobre mar. Talvez seja melhor você nem ler. Talvez seja melhor você buscar os questionamentos que você tem em relação ao mar, né, para sair um pouco disso. E depois, se for o caso, numa etapa muito mais adiante, você consulta um pesquisador ou pesquisa, ou vê se não está falando uma besteira muito grande que possa ter um impacto ruim no mundo, né? Mas essa abertura eu acho muito importante. Enquanto você estava falando aqui, eu pensando na carta, né? E você chamou de chave de portal. Me veio uma imagem em cima da carta, que é assim, dependendo do estado que a gente está, esses quadradinhos, eles podem ser uma chapa, né? Simplesmente uma matéria dura ali, e é isso. Que faz você só caminhar por cima mesmo, com medo do que tem embaixo, né? Dependendo do estado que você tá, cada quadradinho desse é uma porta por onde você entra e pode te levar a muitos lugares.
E isso vale não só para os conteúdos, né, de buscar conteúdos, buscar histórias, mas acho que isso vale inclusive para a forma do texto. Então, é engraçado, né? Eu tenho trabalhado muito também com os livros de encomenda, por incrível que pareça, porque poderia existir um padrão, né? Vou escrever um livro, ele vai ser assim, vai ter essa determinada forma, só que cada vez mais eu estou também nessa escuta de que forma, qual é o mistério dessa história? Qual é a linguagem dessa história? Qual é a forma que isso vai assumindo enquanto você vai burilando? E é impressionante as coisas que vão acontecendo. Assim, eu já cheguei a um ponto, isso no trabalho de consultoria, de estar junto, né, compondo ali uma história real. Então, quer dizer, eu já sabia o que ia acontecer, que era a vida da pessoa. Nessa consultoria eu ajudo a pessoa a estruturar a história para depois contar. Então, assim, aparentemente não tinha novidade nenhuma, porque é a vida da pessoa, que ela já viveu, quer escrever um livro. E aí a gente montou uma estrutura, né, para conseguir organizar aquilo tudo, em quantos capítulos, né? É uma pessoa que gosta muito de organizar de cima primeiro, para depois descer. Tem gente que vai de baixo para cima, né? Primeiro sai escrevendo, depois vai ver o que é. Mas nesse caso, a gente montou a estrutura. Só que aí, conforme o processo foi acontecendo, o mergulho no texto foi mostrando que a estrutura era outra. Aquilo foi, como se fosse assim, um negócio que estava ali já prontinho, de repente foi fazendo assim, pum. Aí e a sorte é que ele super vai nas minhas viagens, né? Eu falei assim, gente, isso aqui é outra coisa, né? Aqui são 3 livros, não é um só, e aquilo foi se moldando, não é uma coisa fixa, né? E outros processos também. Tem um processo que eu acompanho há muito tempo, e eu estou falando também das consultorias, porque é muito legal você acompanhar de perto um processo nascendo de fora, né? Eu acabei de falar para a cliente, assim, a impressão que eu tenho é que a gente está compondo peças de um quebra-cabeça que a gente não sabe qual é. E aí a gente vai desenhando essas peças, né, vendo a forma que o texto tem em cada uma dessas peças, e de repente tem um outro texto que tem outra forma, e só agora eu estou entendendo que imagem é essa, no final do processo. Né? E agora a gente está arredondando as peças para elas ficarem mais harmônicas. Então, você precisa de muita confiança para se jogar, né, nesse mistério, no mistério daquele texto, no mistério daquele conteúdo, e não ficar ansioso em definir uma forma logo de cara. Né? Isso ainda estou falando de quem ainda tem uma pretensão criativa, né? Porque tem gente que ainda já sai copiando logo de cara o jeito literário ou o jeito, enfim, aí não importa qual seja o gênero, né? Quando você já vai em cima ali da forma, que também, se você tem abertura, você pode até partir disso e, de repente, encontrar alguma coisa também mais sua. Mas eu acho que o segredo não está muito de onde você partiu, se de fora para dentro, de dentro para fora, se essa placa é permeável ou não. Uhum. Né? Se essas plaquinhas são permeáveis ou não. Porque se eu fico só lá em cima, eu não vou conseguir descer. Né? E eu posso até fazer uma coisa bem feitinha, bem construidinha, mas aquilo não vai ter profundidade porque eu não aprofundei. E se permitir entrar nesse mistério de qualquer conteúdo, né, por menos simbólico que ele possa parecer, às vezes eu estou falando da minha vida ali, concreta, real, mas sempre tem alguma coisa embaixo. Sempre tem alguma coisa que, se você se permitir entrar no mistério daquilo, alguma coisa vai aparecer, né? E é muito legal perceber como isso vai gerando um magnetismo, uma certa corrente naquele conteúdo, e essa forma vai se moldando ali no processo da própria escrita, né? E é muito gostoso, assim como quando a gente vai buscar um mistério, solucionar um mistério, né? Não sei se a palavra é solucionar, mas por isso que para mim o quebra-cabeça funciona melhor. Porque tem coisa que não é que você soluciona racionalmente, você faz, né? É aquela sensação de, é isso.
que não tenho às vezes a sensação de ser uma coisa que eu decifro com o meu cérebro, assim, é uma sensação de que agora eu vi. É com o corpo inteiro, né? Algumas são com o cérebro, mas eu sinto que na escrita é assim, de repente aquilo tem um encaixe. Eu fico querendo chegar nesse momento, porque é muito É, gostoso. e aí tem um maravilhamento, né? Que você fala, então é isso. E aí, a partir dali tem um reajuste e aí você vê o rosto, né, daquele ser literário, no caso. Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo agora. A gente está gravando no início de novembro, e aí tem essa proposta de escrever na maratona literária no NaNoWriMo, né? Que acho que talvez vocês conheçam, quem está vendo a gente. E aí a ideia é você escrever 1.667 palavras por dia. Eu já tentei uma vez, eu até escrevi isso no blog. Só que quando eu fui no meu blog, né? Mas quando eu fui escrever isso, quando eu fui tentar pela primeira vez, foi ano passado, eu tava grudada na coisa da produtividade, sabe? Eu tava querendo, eu precisava muito sair com um livro do nada naquele mês. Não importava muito se a obra ia ser, se eu ia respeitar os ritmos da obra, de onde vinha a obra. Eu só queria produzir, não era exatamente escrever e cuidar de tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Eu queria produzir um negócio que também é válido, ok, quer fazer um livro, faz o livro. Mas não funcionou, não deu. Eu acho que eu fiquei 2 dias, e aí no segundo dia eu já não tinha tesão de fazer nada. E tal. E aí eu meio que demonizei essa coisa de escrever com 1.667 palavras. Pelo menos para mim, e a coisa das metas. E eu abandonei totalmente a pretensão de meta. Eu comecei a trabalhar, até agora, né, um ano depois, eu comecei a trabalhar com metas que tinham mais a ver com a estrutura do próprio livro. Então, eu escrevi um pouco e aí eu descobri um pouco o que que era. E a estrutura pode ser capítulo, pode ser cena, pode ser qualquer coisa. Mas pode ser uma coisa também que não é da forma. Pode ser uma coisa, eu preciso dar conta desse movimento aqui. Pode ser uma coisa muito pessoal do livro. Mas dava certo e tinha um calendário, tinha um negócio ali, e assim que eu trabalhei. Tá, beleza. Aí, de repente, eu estava escrevendo a continuação de Incompletos, que é um romance de ficção científica, que eu já falei aqui e tal. Esse livro começou com a proposta de ser uma trilogia. Eu estou o ano todo escrevendo essa segunda, né, esse segundo livro. E eu bati numa cena muito complicada. Uma cena, eu não posso dar spoiler, mas uma cena em que eu realmente não sabia, em termos, não sabia. Eu preciso de mais informação para saber o que vai acontecer com aquela personagem. Eu realmente não tenho ideia. Eu não tenho ideia do que está por trás daquela forma, né? E o NaNoWriMo ia começar em 3 dias. E aí, é porque a gente está falando de como o como é mais importante do que o que, quando e tal, né? Eu larguei o segundo livro e eu falei assim, eu vou escrever as 1.667 palavras, porque a ideia é fazer um livro no mês do terceiro. Eu já estou no 7º capítulo do segundo. Eu vou começar o terceiro. Quem sabe o terceiro me dá resposta para o segundo. E como era um negócio muito, assim, experimental, eu brincava. Eu tô nisso, né? Hoje é dia 10, eu tô nisso há 10 dias. Hoje de manhã eu fiz de novo. Quantos dias Eu são? brincava. Oi? É o mês inteiro? O mês inteiro. Aí no final você sai com um livro de 50.000 palavras, se você fizesse 1.667. Então eu comecei a brincar, porque assim, olha, eu não sei de nada, mas eu vou escrever todo dia. E esse vai ser o terceiro livro. E aí eu comecei a fazer de propósito, assim, tipo, que o futuro me dê resposta do passado, sabe? Eu lançava na página assim, é quase um investigador mesmo. E aí a Carmen, que é a personagem que eu tô falando,
A Carmen, então... E aí aconteceu com ela. Ah, mas se aconteceu com ela tal coisa, não sei, um ano depois, então... E cada vez mais eu chego perto da cena que eu não consegui escrever no segundo. Então, eu estou contando isso e várias outras coisas que eu não percebi no segundo. Eu só vou conseguir revisar o segundo, com tudo que eu tinha perdido do segundo, porque eu comecei a escrever o terceiro. Mas como a vibe é tão exploratória e essas 1.667 palavras não são mais um negócio de eu tenho que produzir, não sei o que e tal. Nossa, acabou. Não dá nem para você dizer assim, meta funciona, meta não funciona. É de onde que está vindo e o que que você faz com aquilo, né? É um pouco o que eu estou querendo dizer. E nem a ordem, às vezes, é a ordem. Eu já estava há um tempo querendo brincar com esse negócio da ordem, porque é difícil você escrever 3 livros que não tem a ver com o outro. Às vezes você precisa ir mesmo mais adiante para saber o que você vai escrever depois. Mas não me dava permissão. Ficando super sem som, né? Ainda bem que você já percebe. Mas é só um pouquinho. Mas de certa forma, eu precisava da organização, da meta, nesse sentido. Porque senão, eu sou um pouco compulsiva, né? Muito, na verdade. E aí, o que ia acontecer? Eu ia entrar nessa exploração e eu ia ficar o dia inteiro fazendo isso. E nos outros dias eu não ia conseguir nem continuar. A meta é legal, porque assim, eu exploro um pouquinho cada dia. Mas não com a pretensão de que vai estar tudo pronto no final dos 30 dias. Mas com a pretensão de que vai ter um esqueleto de futuro que eu preciso para escrever o passado. Né? É muito maneiro, muito maneiro. Mas é um lugar que eu nunca experimentei de desde onde escrever. Quanto tempo você escreve por dia no NaNoWriMo? Depende, a meta é por palavras. Mas para você dar conta dessa meta diária, quanto tempo de escrita você tem? Entre 1h30 e 2h30, 3 horas. É uma média super viável, né? Eu tô assim agora. Mas da última vez que eu participei, eu não conseguia de jeito nenhum. Você precisa, eu imagino que você precisa ter uma coisa muito planejada para entrar nessa coisa da meta. Porque da outra vez eu sentia isso, eu só queria produzir, eu não tinha nada, não tinha nenhum material, não tinha nada. Vamos ver qual é. E é engraçado, porque eu já sentei para escrever um livro. Assim, fazendo download, que nem eu fiz download desse oráculo. E já funcionou. Mas foi uma ocasião muito específica e um tipo de livro muito específico. Qual foi? Eu escrevi assim, lá. E se Deus fosse deusa? Uma fábula sobre livros e sonhos. Que vai sair agora, talvez na hora que esse vídeo seja postado, já tenha saído. Para dezembro de 2021. Mas esse livro eu escrevi em 3 dias. E eu tive que fazer muito pouca edição nele. Mas de um jeito que eu não recomendo, nem para mim mesma. Sim, quem sou eu para recomendar para os outros? Por quê? Porque eu virava. Eu fiquei 3 dias mesmo escrevendo. Mas você estava no fluxo, não foi que você forçou a barra. Assim, não come, não dorme, não nada. E é um tipo de coisa que eu estou tentando tirar da minha vida. Porque tem repercussões. Então também tem isso, né? É uma coisa interessante dessa coisa da forma dos quadrados e do profundo e tal, que isso também tem aplicação no nosso processo, né? Eu ando percebendo. Esquece o conteúdo. Claro que a gente está falando de um lugar desde onde se escreve e tal, mas também no processo do dia a dia, nas crenças que a gente tem sobre fluxo. Quando está no fluxo não para de jeito nenhum, não larga, etc. Sei lá, eu hoje em dia penso que mais ou menos. Porque eu acho que compulsão é compulsão de qualquer jeito. E essa forma de compulsão, ela fala mais sobre outros problemas que eu tenho do que sobre qualquer possível qualidade que a obra venha a ter, entende? Se eu escrevi um livro em 3 dias é porque eu achava que isso era bacana. E fiquei ali.
eu podia ter largado. Então, eu estou aprendendo essas coisas também. A gente trabalha com várias camadas de forma, né? A forma que me indica que eu sou escritora e autora de verdade, que eu estou abafando, a forma que eu escolho para, sei lá, meus registros internos, minhas coisas aqui enquanto estou escrevendo, como eu estou me sentindo e o que eu estou fazendo. A forma que vai plasmar é muita forma. E aí tem tudo isso para lidar. Mas ultimamente eu não tenho muito batido palma para compulsão dançar, não. Não acho muito legal, não. Nossa, Aí a meta é que frase bonita. Eu lembrei daquela florzinha, dança em flor, sabe? Que você ficava fazendo assim. depois. Eu vou botar uma aqui, vou ver se eu acho uma no mercado ali. Chama ela de compulsão. Aí você fica lá assim. Não deixa de ser. Zero certifico também, porque assim, a compulsão bate em vários lugares, mas não na hora da escrita. Na hora da escrita, acho que eu consegui organizar. Tipo, também não sei se vai mudar, mas pelo menos é a minha intenção. O resto não, o resto é todo zoado, gente. A vida tá uma confusão. Mas na hora da escrita, eu tô tentando isso. Porque atrapalha. Sim. Eu acho que isso vem muito de uma visão romântica, né? Da escrita, de uma coisa mais, sei lá, tomada, meio tô possuído, e a coisa só é intensa. É como se o frescor, a validade daquilo só existe mesmo, né? Fluxo. Quer dizer, isso às vezes acontece, mas não é porque você escreve uma hora por dia também que isso não está acontecendo, né? E é muito mais viável, se você for pensar na nossa realidade, que numa rotina de escrita você tome um tempo do dia que você faça ali com um pouco, claro, com intento, com disciplina, né? Que precisa também. E pode ser que um dia o fluxo esteja tão grande que você não queira parar ou que aquilo esteja vertendo de você, claro. mas não às custas de um sacrifício, né? E não às custas de um estilo de vida que, bom, cada um faz o que quer, né? Se alguém quiser fazer o gênero século XIX, aí é com cada um. Mas eu não quero isso para mim. Eu acho sempre bom lembrar de quem a gente está falando no século XIX, porque se você vai fazer o gênero, é bom lembrar de caras ricos, cheios de empregados. Tem isso também, né? Tem isso também. Você está, não esquece, tá? Não sei como você ainda corre passar o pano no chão, então... Agora você está tocando num tema muito dolorido para mim. Um tema delicado, gatilho. Um tema muito delicado, porque eu conheci o meu novo projeto literário tem um mês, eu trabalhei nele um dia, e aí depois a vida aconteceu, e eu nunca mais olhei para a cara dele. Enfim, tô aqui rindo de nervoso. Eu acho muito, assim, eu acho incrível que você esteja conseguindo se dedicar ao seu projeto literário no meio de todas as questões. Eu estou realmente buscando maneiras de fazer isso também, justamente por isso, né? Então, acho que é um equilíbrio mesmo entre saber que não dá para fazer só isso, pelo menos eu não consigo fazer só isso, porque eu tenho várias outras questões, né, que vão desde lavar banheiro a cuidar de filho, né, e toda a rotina, e trabalhos remunerados, que no meu caso, muitos deles são trabalhos com escrita também, então, né, também tem a ver com o teu caso. Então, como é o tempo do serviço prestado e o tempo do trabalho autoral, né, como que eu organizo isso, num momento, eu já posso dizer, pós-pandêmico, né, eu espero que sim, mas assim, já com a pandemia, e que a gente está de frente para a terra devastada, né, porque a gente está vivendo um cenário agora de pós-guerra. Nossa, que de repente pesou, né, mas enfim, a gente está numa realidade, mas a questão é essa, né? Eu acho que a gente ainda não está no pós, não, hein? Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que ainda, inclusive, dando um grande spoiler, eu estou escrevendo sobre isso na ficção científica. Não acho que acabou, não. Eu acho que a gente... Tá dando um break porque, agora. Assim, porque as origens do negócio ainda não foram sim, não. resolvidas. Eu não acho Quer que dizer, acabar... você pode dizer assim, acabou o Covid, acabou esse período.
É isso. Mas eu não acho que acabou o nosso... Eu acho que vem mais bomba por aí, sabe? Isso também é uma coisa... Tô querendo urubuzar nada, não. Não, o risco tá Mas acho aí, que é um né? momento que está exigindo muita responsabilidade nesse sentido, de revisão de conduta e tudo. E assim, eu não tô trazendo trouxe esse tema porque é uma coisa que, claro, tá passando pela minha vida agora, né? E como a gente aprofunda como esse espaço da subjetividade, né? Com tanta resposta urgente que tem que se dar e de sobrevivência, né? Não vou nem usar a palavra boleto aqui, mas enfim, né? Como é que a gente lida com essas tensões do dia a dia, no momento histórico que a gente está vivendo, no país que a gente está, né? Com todas as ameaças que inclusive os artistas sofrem diariamente, e como que eu mantenho essa abertura para o mistério? Como é que eu acredito nisso, né? E, de certa maneira, eu não sei, eu me sinto salva por isso. Isso é o que me salva, mas não por um escapismo, né? Para mim, entrar no mistério não é escapar da realidade, é aprofundar nessa realidade. E às vezes a porta que a gente entra são essas portas que doem, né? Então, não é, eu vou fugir na arte. Não, eu vou entrar por essa porta, É, né? E vou transformar isso em arte. A arte não é a válvula de escape. A arte é o resultado de olhar profundamente para esses processos e conseguir transmutar isso em alguma coisa. Pelo menos é o que eu tento fazer, né? O discurso é muito bonito, mas no dia a dia isso é um intento que a gente tem que colocar cada vez mais. eu me sinto uma pessoa que registra. Eu acho que a função de registro é importante hoje em dia. E, e eu tento me colocar num lugar em que o registro cuide da forma. Porque a gente tem sérios problemas de registro, de memória mesmo, hoje em dia, a meu ver, né? A gente tem uma realidade em que o olho quase não registra mais, já está no Instagram. E isso afeta, acho que praticamente todo mundo, né? Acho que tenha se deslocado completamente para um lugar onde você nem sabe que isso existe. Existem essas pessoas, né? Mas mesmo as pessoas que não usam a rede social o tempo inteiro, tem isso na notícia, tem isso em outros veículos, em outras multimídias, né? É essa coisa de menos importante do que ver e do que experimentar e etc. é colocar para o resto do mundo ver, sabe? Criar algum tipo de... Essa coisa do criador de conteúdo que virou profissão. Essa coisa do influencer que virou opção. Virou profissão. Como a gente lida com os conteúdos. Então, eu preciso disso também, eu aprofundo coisas assim também, e eu penso em mim como uma pessoa que registra. Registra cuidando da forma. Porque a gente precisa de várias formas para registrar, não pode ser só uma forma de não ficção ou uma forma jornalística, a gente precisa registrar os momentos em várias formas e a partir de vários pontos de vista. E mesmo que não seja uma questão de muita gente ler o que eu registro, né? Mesmo que seja meia dúzia de pessoas lendo, eu acho que quem registra, se a gente fosse pensar numa sociedade de ficção científica, tem uma energia específica em si que colabora para a sociedade, sabe? Porque a forma como vai atuar em outros campos, vou dizer que você é um registrador, autor, não muito lido, mas a forma como essa pessoa é, é, compartilha da vida com outros é completamente diferente. E eu acho que aquilo precisa estar lá como um sinal, como um marco, como uma colaboração, de que, olha, a gente pode parar para olhar para as coisas, para refletir sobre as coisas, para criar metáforas sobre as coisas, para repensar as coisas, para sonhar outras realidades a qualquer momento que a gente quiser. A gente vira um pouco lembrete disso. Mesmo que, mesmo desconsiderando a relação com o produto livre. E ainda tem a relação com o produto livre, que aí leva para, sei lá, públicos que você desconhece, grandes ou pequenos, pessoas que você nunca ouviu falar. Então, eu me vejo um pouco assim. E aí, eu tento ser uma pessoa que registra cuidando da forma. Que formas eu quero colocar no mundo? E para mim, cuidar da forma não é censurar a forma.
cuidar da forma não é... algumas formas tem uma lista de formas válidas. São uma lista de gêneros válidos para escrever, uma lista de verbos para usar ou de temas para se abordar. Não, cuidar da forma é ver o que você acha que está faltando, que precisa ser equilibrado numa determinada área ali que você está escrevendo. É equilibrar a área mesmo, né? Qual é a sua colaboração para aquela área? E acho que vários autores se identificam com isso. Você olha assim e fala, estou escrevendo não ficção. Eu acho que isso aqui seria... A gente está precisando nesse caldo de registros, a gente está precisando de uma coisa assim. Aí você vai lá e colabora, né? Para mim, cuidar da forma é isso. Eu acho que com isso podemos encerrar. Podemos, né? Gostei desse Deixa eu final. mostrar a carta da semana que vem. Eu tô falando pra caramba hoje. Cheio de referências. Vocês não têm a menor ideia de por quê. Mesmo. Deixa eu mostrar a carta da semana que vem. Que é uma carta que eu acho tão peculiar. Ela tem um monte de coraçõezinhos. Ela se chama Os Três Corações. Tem umas pessoas segurando os corações. Umas caras múltiplas. Depois a gente fala disso. A frase diz: um se destaca, um compõe e o outro se mescla. Quando um e quando o outro? É isso, os três corações. Um se destaca, um compõe e o outro se mescla. Quando um e quando o outro? Aí tem um jogo com a palavra ainda, né? Porque tem dois uns e um outro. Não, tem todo... essa carta é um pouco bizarrinha, assim. Eu gosto muito dela. Mas ela é complexa. Muito bem. Fica aqui o mistério dos três corações. E na semana que vem voltamos com Infinitas Letras. Obrigada, gente. Quem gostou, aperta o sininho aí para ter notificação, curte, compartilha. A gente faz isso porque a gente se diverte, mas é bom poder saber que isso está rodando o mundo também. Sabine, muito obrigada por mais um dia. Beijo. Tchau, Beijo. gente. Até a Obrigada, próxima. Cláudia. Tchau, até a próxima.